Salve, salve família! Eu sou o Rei Dias e esse é mais um TikTok Podcast na moral e só vai. Ele é padre, cantor, apresentador e é o nosso grande convidado do dia. Hoje eu recebo Padre Juarez, uma salva de palmas. Olha, obrigado, viu? Olha, você não sabe, eu tava ansioso pra vir aqui. Não consegui um tempo para vir aqui, mas estava muito ansioso. Primeiro, eu fiquei muito feliz, porque é tudo tão bonito e gente muito educada me recebendo aqui. Que não é muito comum a gente nesses lugares recebido por tanta gente educada, não. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, padre. obrigado. Viu? Eu fico muito feliz mesmo, muito honrado com a sua presença. Essa presença poderosa hoje. Obrigado, muito obrigado mesmo. Que o podcast já vai render. Ó, tomara, né? Tomara. Vai render. Galera de casa, já vou falar, fiquem ligados aí, atento, que tem muitas novidades aqui hoje no podcast, então já sigam a gente em todas as nossas redes que está aparecendo aqui pra vocês, inclusive no canal de cortes que vem ganhando força, e pra você que não tá tendo aquele tempo de assistir o videocast, Spotify, é só seguir a gente lá. TikTokCast, ok? Então é isso aí. Padre, a gente já vai logo pras não polêmica, mas já pro bate-papo geral, que eu acho legal a gente já partir pro... Isso mesmo. Né, pro que interessa. Padre, qual o maior desafio da Igreja Católica hoje? Você sabe que a igreja, na verdade, o grande desafio da igreja é estar presente no meio de toda a sociedade, em todos os setores. Essa sempre foi a proposta do Evangelho, para que ela sempre estivesse presente. A igreja não deve ser vista sempre como um corpo separado da sociedade. Então ela precisa estar em todos os ambientes, ela precisa estar no ambiente acadêmico, ela precisa estar no ambiente mais jovem, ela precisa estar em todas as áreas, né, da sociedade, como na televisão, agora na internet, em tudo isso. O grande desafio da igreja será, sempre foi e sempre será, essa coisa de ter que combater muitas mentiras em relação à igreja. Você sabe que a igreja, desde quando ela começa, ela tem que sempre combater, a gente fala hoje fake news, mas fake news é mentira, mas combater mentira, a igreja começa sendo atacada justamente pela grande mentira, aquele Nero mentiroso, e que falou que eram os cristãos que tinham colocado fogo em Roma, e era ele que tinha colocado fogo. E a igreja, então, desde quando ela existe, ela vem sempre nessa sucessão de ter que provar sempre coisas que são mentirosas em relação... E a igreja depois enfrenta na Idade Antiga isso, depois na Idade Moderna. Quando chega na Idade Moderna, a igreja encontra os chamados enciclopedistas, que deu origem ao iluminismo, que foi também uma enxurrada de mentiras contra a igreja sempre tentando, né, prevalecer com a verdade. Depois chega na Idade Média, passa por momentos de mentira, na Idade Moderna passa, e até hoje você vê, de repente, as pessoas criando, né, coisas contra a igreja. Então a igreja ela tem muitos inimigos, e até hoje a igreja é perseguida. Então eu acho que o grande desafio da igreja é sempre tentar desmentir aquilo que se fala de igreja. Por isso que as pessoas, às vezes, com tanto desconhecimento do que a igreja fala, do que a igreja pensa, do que a igreja prega, de repente, acaba pensando, ou então acaba inventando coisas sobre a igreja. E por isso, Reinaldo, vou te dizer uma coisa, existe esse grande preconceito, né, um preconceito mesmo, em relação à igreja e às coisas da igreja, né? Existe essa coisa do preconceito, como se a igreja tivesse destacada do mundo, e ela não está, ela está ali, inserida no mundo. Mas você trouxe a antropologia da igreja, isso, né? Que é legal. Que beleza. Não, que eu acho. Mas hoje seria o quê? Seria a internet, padre? Olha, você sabe, eu vou te contar uma coisa. Você sabe que quando a igreja sempre foi muito aberta para essas novidades. Quando começa o cinema, a igreja. Aliás, quando começa o rádio, a igreja ela já vai logo querer montar uma baita de uma emissora, que é justamente a Rádio Vaticana, que é uma das emissoras mais potentes do mundo. Só para constar, o rádio não foi invenção de um italiano chamado Marconi, mas foi invenção de um padre aqui de São Paulo, o padre Landel de Moura. A primeira transmissão de rádio foi feita lá do Alto de Santana e antes de Marconi. Os 5 anos antes de Marconi, né? Então, é uma invenção de um padre brasileiro, de um padre Landel de Moura. Então,
as outras, quando vem um cinema, a igreja também tem, ela acampa essa coisa da novidade do cinema, há locuções papais, né, filmadas, aquela coisa. Um dos registros mais antigos de cinema são registros de papas, né? Quando vem a televisão, a igreja também ela usa, né, os meios de comunicação e principalmente a televisão. E quando chega a internet, deixa eu te contar uma coisa. Em 97, nos primórdios da internet, e isso foi por volta de 95, 96, já se monta o primeiro site dentro da igreja, que é o site do Vaticano. Então, no comecinho, a igreja, ela não tem medo dessa coisa da novidade. Pelo contrário, ela vai ao encontro dessa novidade. Mas você tem razão em dizer o seguinte, ela precisa... Hoje a igreja está mais tímida em relação a isso. E precisa mesmo estar em todos os lugares. Eu acho que a presença da igreja na internet é muito bom. Mas vou te contar uma coisa. Talvez muita gente não saiba, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, nós temos um grupo enorme de padres. A gente se reúne a cada 2 meses, chamado os padres que estão na mídia, que estão na internet. Então, mais ou menos se deu o nome... Padres em Missão Digital, uma coisa assim, né? Então nós nos reunimos e temos, né, uma supervisão de um bispo que sempre conversa conosco e sempre está. Então aqui no Brasil existe uma coisa muito interessante, que eu não sei se outros lugares têm, mas esse pensamento mais unificado em relação ao uso dos meios de comunicação e principalmente a internet. Então nós temos esse grupo de padres que usam a mídia. Outra coisa interessante de falar que, na verdade, quem fez o primeiro organismo, a primeira instituição a fazer uso da propaganda, do propagar uma notícia, foi a igreja. A igreja, um dos primeiros mandatos de Jesus, falou assim: ide por todo mundo e anunciar o evangelho, né? Deve ser anunciado sobre os telhados para todo mundo ficar sabendo. E hoje... a internet é esse grande campo de evangelização, e hoje a gente sabe que é mais eficaz do que o rádio, mais eficaz do que a televisão, mais eficaz do que os outros meios de comunicação, né? Embora todos eles coexistam, né, juntos, mas a internet tem uma relevância muito grande. Talvez o grande problema, eu até entendo quando você pergunta isso. Se eu estiver falando demais... Eu tô pegando aqui. O grande problema, talvez, da internet, e talvez seja um desafio que a igreja precisa saber, é justamente porque, como a internet, ela não tem uma fonte que dá para ser... que não dá para você filtrar tudo, né? Sim. Então a internet é uma enxurrada, né? Por isso a gente precisa de comunicadores com autoridade no que diz, comunicadores sérios. Por exemplo, um trabalho como o seu aqui, bem feito, bonito, né, fundamentado. A gente precisa disso. Não dá para fazer internet simplesmente pegando um celular dizendo eu sou influenciador, sou influencer, e é assim, não dá. Mais que isso ainda hoje, né, padre? Só pra gente até entrar nesse ramo da internet aqui, hoje... Aqui, são pessoas reais, eu e você. Isso. E agora tem o IA. Agora tem inteligência artificial, que nem é mais, de repente, a gente tá vendo aí, tem cantores que é de inteligência artificial, tem a questão da personagens, né? Aquela a Marisa Maiô lá, né? Que é personagens... Os canais dark ficam falando... Tudo. Não, tem como que chama? A internet horrorosa, que é a Deep Web, que é uma coisa horrorosa. Então tem todos esses perigos, né? E a gente viu há pouco tempo o que a internet pode produzir de ruim também, a partir das denúncias que foi feito pelo FEL, que a gente viu o quanto que, de repente, sujeira também que pode vir a partir da internet, principalmente com pessoas mais vulneráveis, com crianças, com tudo isso. Então é um espaço maravilhoso, mas um espaço também muito perigoso também. Que tem que ser estudado. Tem que ver as fontes. Eu achei importante isso, esse canal é isso, ele fala isso, ele fala aquilo. Então é interessante que a pessoa tenha esse critério para ouvir, para não só ouvir, para assistir, para estar participando de alguma coisa na internet. E padre, uma outra coisa que eu ia te perguntar é justamente, tem essa diferença de você ministrar uma missa
na igreja e para milhares de pessoas nas câmeras. Se eu te falar uma coisa interessante, quando você fala isso, a pandemia trouxe uma possibilidade muito interessante. A pandemia foi uma coisa horrorosa. Quem passou pela pandemia percebeu e ficou marcado profundamente com coisas horríveis que aconteceram, né? Mas a pandemia ela fez com que muita coisa pudesse desenvolver mais rápido. E é interessante que quando todas as igrejas fecharam, assim como o comércio fechou tudo isso, a necessidade de ainda estar chegando nas pessoas foi tão grande que, de repente, e uma das coisas interessantes que a igreja soube usar você passou a ter a missa através da internet, você passou a ter os momentos em que o padre ou o líder religioso, isso não foi só a igreja católica, mas todas as igrejas, né, mantiveram o contato com as pessoas através da internet. Isso foi muito interessante. É interessante, agora eu entendo a sua pergunta. A título de você, de informação, de formação das pessoas, é muito interessante que as pessoas acompanhem a missa pela internet. Mas a gente não pode esquecer uma coisa, que a missa, na verdade, é uma celebração que você faz junto com a comunidade. A gente não pode perder essa coisa da comunidade estar junto, assim como a gente não pode perder, por causa da internet, você estar junto com o outro. Porque, de repente, a internet faz a gente ficar muito cômodo. No trabalho, pode ser home office, então eu não me encontro com ninguém, eu não me chateio com ninguém, eu não vejo as diferenças, então... Isso é bom mesmo? Não é bom porque eu preciso ver, eu preciso ser desafiado, eu preciso ser confrontado, eu preciso estar ali com o outro, né? E na igreja também é assim. Na igreja fala assim, olha, eu vou ficar daqui, eu rezo daqui, você fica de lá. Não é essa a proposta. A proposta é eu estar junto com o outro, é eu perceber que o meu irmão é muito chato, mas é o meu irmão que eu preciso amar, eu preciso perceber, eu preciso olhar e sentir a presença do outro para saber que se ele precisa ou não de mim. Então, por mais que a internet seja um meio em que leve a informação, a formação, né, o conhecimento, tudo isso, ela ainda não completa no sentido de você celebrar verdadeiramente com o outro ali, presente ali no momento da celebração. Lembrando, viu, Renato, que é o seguinte, que na igreja, nenhum sacramento é válido, é celebrado remotamente. Por exemplo, confissão, batismo, missa, a crisma, o casamento, nada pode ser feito por telefone, por exemplo, por rádio, por televisão. Não são válidos, né? Não são válidos como sacramento. Por exemplo, padre, eu quero confessar. Pode me atender em confissão aqui no WhatsApp? Não pode. Né? Pode me atender pelo telefone? Não pode. Por quê? Porque a celebração se faz com a presença da pessoa ali naquele momento. E sobre essa questão que você mencionou, sobre a internet, e aí ministrar a missa pela internet, que vai chegar em mais pessoas, mas você sente que diminuiu o público dentro da igreja? Não, aumentou. Não, aumentou, trouxe mais. Vou te falar uma coisa que você tem que saber. É impressionante. Nós ficamos um período de pandemia durante 2 anos sem as celebrações presenciais. Quando volta, a igreja volta lotada. Mas é um fenômeno muito interessante. Nós estamos falando isso aqui só para deixar datado aqui para a posteridade. Setembro de 2025. Eu vejo isso junto com meus colegas padres. Cada dia que passa, aumenta mais as pessoas na igreja. Ontem mesmo eu conversava com uma pessoa, ela brincava comigo, falou, padre, tem que aumentar os bancos da igreja. E realmente, ela brincando, ela falava uma coisa interessante. Mas eu converso com os outros padres, eu percebo... Agora tem uma outra coisa interessantíssima. Muitas pessoas adultas que de repente não tinham sido batizadas, não tinham feito às vezes a primeira Eucaristia, elas voltam com uma sede, com uma vontade, né, de aprofundar, de conhecer, de entender, muito interessante. Olha, eu batizei, um mês atrás, eu batizei 23 adultos. No final agora, em novembro, nós vamos ter a crisma para mais 100 e poucos adultos, né? Então, eu vejo uma
um florescimento da fé, da vontade de participar da igreja, muito interessante. Aí você pode me perguntar, mas por que isso? Talvez seja pandemia? Não sei. Talvez seja alguma coisa nesse tempo? Não sei, mas só sei que é muita gente mesmo voltando, e muita gente voltando com consciência. Isso que é interessante, com consciência. Assim, ó, eu tô aqui não porque meu pai mandou, minha mãe mandou, não, tô aqui não é porque por causa da convenção social, não. Eu estou aqui porque eu quero. Então é uma coisa que eu tenho notado, e não só eu tenho notado, sabe? Eu tenho conversado com os outros e eles me dizem, olha, tem muita gente mesmo. Tem um padre, o vizinho da minha paróquia, que falou, ele conversando comigo, falou, eu tive que aumentar mais 2 missas porque a igreja é pequena, então eu tive que ter mais missas para poder acolher mais gente. Olha, isso é muito interessante. E é muito interessante porque as pessoas buscar a espiritualidade é muito... Eu volto a dizer, seja ela qual for a religião da pessoa, mas ela precisa da espiritualidade que a mantenha, né, que dê força, que dê esperança. A gente precisa, né, da fé, a gente precisa da religião, porque a religião ela tira essa dureza, essa aspereza do mundo, né? O mundo é muito duro, e a religião, ela com a esperança, ela deixa as coisas mais leves, mais fáceis. Se tem uma conexão com Deus, você vive mais leve. É muito melhor. E essa questão que você mencionou, padre, justamente de as missas pela internet e tudo mais, você sempre passa a visão que a igreja é o corpo e Jesus é a cabeça, né? Isso. Porque aí as pessoas vêm mais também para a igreja. E essa compreensão, é interessante, a compreensão teológica é isso mesmo. A cabeça desse chamado corpo Cristo, místico, né? É sempre Cristo, né? Essa é a figura que São Paulo usa muito também, né? Que é Jesus como cabeça de um corpo e de um único corpo, né? Independente de onde esse corpo esteja, mas um único corpo tendo Cristo como cabeça, né? Porque é importante as pessoas entenderem que a presença é fundamental. Então, é importante. Para fortalecer. Eu acho que as pessoas, em tudo, na verdade, a gente precisa não podemos deixar de lado que é importante eu estar com o outro, né? Que eu estar com o outro. Eu volto a dizer, é muito fácil a gente, pela comodidade, a gente não querer mais fazer estar com o outro, né? Por exemplo, né? Hoje é fácil fazer as coisas online, né? Tudo online, o tal do Zoom, o tal do Meeting e tal. Tudo a gente vai deixando, né? Eu poderia ter falado com você, olha, Reinaldo, vamos fazer o seguinte, eu faço de casa e a gente não... Mas a beleza do encontro, né? A beleza de ter chegado aqui, conhecido você, conhecido eles, tomado café, né? Essa conexão humana. Isso. Aqui, isso a gente perde com essa coisa do online. A gente tem que ter muito cuidado esse negócio de online hoje, porque é mais prático, é mais rápido, ainda mais quem mora em cidade como São Paulo fica doido para fazer tudo online, porque você não tem que se deslocar. Mas o esforço de ter ido ao encontro do outro, o esforço de conversar, o esforço de ver a pessoa, de tocar, né? Isso não pode ser perdido, né? Muito bem colocado. Padre, agora a gente vai... Vamos lá. Para um tema recente, atual, aqui do TikTok, que justamente é o novo santo da internet. O Carlo Acutis, né? É verdade. São Carlo Acutis. Tá por dentro desses assuntos aí? São Carlo Acutis eu acompanhei. Assim, na verdade, eu tenho um grande amigo chamado Padre Fábio Vieira. Vocês podiam entrevistar o Padre Fábio Vieira. Fábio Vieira. O Fábio Vieira, ele morou com a família do Carlo Acutis. Ele viveu com ele, não com o Carlo Acutis, que tinha morrido, mas viveu com a família. Foi uma das pessoas que tem promovido muito toda a causa e também o próprio devoção ao São Carlo Acutis. Mas esse menino era incrível. Acho que interessante uma coisa aí, né? Por que a igreja fala de santos? Primeiro que é importante lembrar, na verdade a igreja não fala, a igreja não transforma uma pessoa em santa. Quem se torna santo é a própria pessoa que busca ser santo. O que é santo para a igreja? Santo para a igreja é aquele que está no céu. Quem está no céu é santo, né? Mas o que a igreja então canoniza? A igreja, ela vê algumas pessoas que viveram viveram a sua fé de uma forma exemplar, bonita, né, heróica, tudo isso. E aí a igreja então fala, depois de analisar, depois de estudar, depois de aprofundar, isso chama processo de canonização, a igreja chega em um determinado momento e fala, essa pessoa nós atestamos, ela está no céu.
Ela está no céu. Então vamos colocá-la numa lista de pessoas que nós acreditamos que estejam no céu. Essa lista em latim é cânon. Então a gente coloca na lista, ela é canonizada, ou seja, ela é listada, ela está numa lista de que a igreja viu, analisou, percebeu, ela está no céu então. Muito bem. Tem mais santos no céu? Tem mais santos. Hoje, canonizados, santos tem por volta de 6.700 santos canonizados. Mas no céu tem muita gente que está no céu. Então tem muitos santos que estão lá. Mas o mais importante dos santos que a igreja apresenta é porque eles são modelos. Né? Modelos. Eles são modelos para ser imitados. Né? Ou seja, então a igreja fala assim... Essa pessoa viveu a fé de tal forma que ela se torna um grande modelo para nós, para ser imitado. E o Carlo Acutis é um jovem, um menino de 15 anos, que adolescente, tinha um amor enorme pelas coisas de Deus, pela igreja, pela Eucaristia, né? E usava a internet, a internet nem era tão boa naquela época, né? E usava a internet para divulgar as coisas da igreja, para divulgar os milagres eucarísticos, para fazer tudo isso. Então, e quando vem a leucemia, quando vem a doença, ele acolhe aquilo com uma alegria muito grande, oferece o seu sofrimento pela igreja, né? Com uma compreensão e uma maturidade na fé incrível. E ele foi uma leucemia fulminante, foi muito pouco tempo nem teve tempo de fazer tanto tratamento, ele morre, e desde que ele morre, então, ele é visto com uma pessoa que viveu com todos esses sinais de santidade. E é muito bonito a gente ver apresentar um jovem como ele, um jovem que viveu a sua vida, né? E é interessante isso, Renato, porque a gente pensa assim, nossa, mas a gente precisa viver 90 anos? Não. Né? A vida não é medida pelo tempo que a gente vive, a vida é vivida pela qualidade com que a gente vive a vida. Né? De repente a gente vive 90 anos, mas nós não vivemos tão intensamente quanto Carlo Acutis, que viveu 14 anos, ou Santa Teresinha, que viveu 24 anos, ou São Luís Gonzaga, que viveu só 19 anos. Né? A vida não é contada pelos anos. Né? Deus não sabe nem matemática, Deus não sabe contar as coisas, então não é pelo tanto de vida, de tempo que nós temos. E aí, você vê uma vida de 15 anos, uma vida muito intensa, vivida na fé, né? E ele se torna, então, esse grande modelo para tantos e tantos jovens, né? Que olha para ele e fala assim, se identifica, pô, aquele lá é aquele menino igual a mim, né? Ele usa uma mochila, uma mochila nas costas, uma camiseta e tal. Então, ele é igual a mim, ele fazia o que eu fazia, porque ele não era um menino que ficava rezando o dia inteiro, não. Ele tinha coisa de adolescente, ele vivia como qualquer adolescente, mas a sua fé ele vivia de modo exemplar. Eu sempre digo, né, os santos são os verdadeiros influencers, porque eles que devem influenciar a vida dos outros, né? Eu preciso, né, ser influenciado por algum desses santos para viver como modelo. Carlo Acutis, um menino que você olha para ele e fala, um menino como qualquer outro, mas com essa idade já vivia essa maturidade, essa sabedoria na fé. A imagem de santidade justamente é com a mochila. É verdade. Essa polo vermelha, ele de tênis e calça jeans. A igreja quis, né, porque geralmente sai o santinho oficial, né, a imagem oficial. A igreja quis usar justamente isso aí para dizer, ó, esse é o santo de calça jeans e tal. Agora, sabe o que é uma coisa interessante? E a história dele começa aos 5 anos, né? 5 anos, é uma coisa impressionante, porque a mãe dele... Eu tive a oportunidade de entrevistar a mãe dele, né, lá para o programa, e ela conta que desde pequenininho ele tinha sinais, assim, diferentes das coisas, né? Até quando ele vai ele se interna, justamente, ele sabe que ele não volta. Ele dá o relato. Ele dá o relato, fala que a mãe dele vai ter outro filho, fala que... É ele que anima a família, né? A família fica, naquele momento do diagnóstico de leucemia, a família fica toda, né, muito abalada, mas é ele que anima toda a família, né? Toda a família. E é interessante, né? Interessante porque no dia da canonização, o Papa quis canonizar um outro jovem também, com uma diferença de 100 anos do Carlo Acutis, que era um outro jovem, Pier Giorgio Frassati, que era um jovem também, mas um jovem também que viveu a sua fé de uma maneira e um jovem comum, alpinista, aquela coisa toda, né? Mas um jovem que chegou a peitar Mussolini, com todo esse fascismo do Mussolini, né? Então são dois exemplos muito, muito interessantes. Ali é o corpo
Eu acho interessante, eu fiz uma pergunta quando eu entrevistei a dona Antônia, que é a mãe do Carlos Acutis. Então tem essa urna, né, que ele está depositado, tem um vidro ali, e ele está ali, é perto da casa onde eles moram, tem Assis, aquela. E eu perguntei para ela assim, a senhora visita muito lá para ver o filho? Falou, não muito, eu sei que ele não está lá, ele está no céu, está no paraíso. É interessante essa compreensão da mãe, né, saber, não, meu filho não está ali, meu filho está no céu, né? Essa certeza da mãe que ele já está no céu, né? Ô padre, mas essa questão da canonização, ela se dá é assim, primeiro tem que acontecer o milagre? Não, é assim, a canonização tem 4 fases. Tá. 4 fases. Quando 4 fases. Servo de Deus, venerável e beato e canonizado. Então, vamos lá. Começa, de repente, alguém que tem fama de santidade. Começa por aí, fama de santidade. Aí, na região, o bispo que vai analisar aquilo para ver se não é alguma coisa só da cabeça do povo. Não. Aí olha lá e tal, começa-se um estudo na diocese e percebe, ó, essa pessoa tem condições de da gente aprofundar nesse processo. Aí manda para Roma, e Roma, se aceitar o processo, essa pessoa passa a ser servo de Deus. Primeiro estágio, servo de Deus. Mas aí Roma manda padres pra cá pra investigar. Por enquanto é diocese. Tá, só por diocese. É diocese. Aí fica diocese, né, pro diocese. Aí, quando começa, só na diocese, aí começa a investigação, começa a pesquisa, começa tudo isso. Existe toda aquela história de que você vai pesquisar tudo que é contra, é pró e contra e tal. Aí tá. Quando essa investigação, ela avançou, e aí se constata virtudes heróicas, ou seja, que essa pessoa tem vivido de forma heróica a sua fé, aí esse candidato passa a ser venerável, servo de Deus, venerável. Aí o negócio já fica mais para o Vaticano. Aí o Vaticano começa com aí você tem que ter um postulador da causa, e ele vai colher as testemunhas e tal. No caso do Carlo Acutis, tinha muito material, porque as coisas já eram bastante documentadas. Então tinha muito documento. Então quanto menos documento, mais tempo leva. Você imagina, o Frei Galvão aqui em São Paulo levou mais de 200 anos, mais de 100 anos para poder ele ser canonizado. Por quê? Porque você não tem muito registro histórico. Então, aí depois, para o processo avançar, precisa, para ele ser beatificado, constatar um milagre. Como que deve ser esse milagre? Isso é importante que as pessoas saibam. Como que deve ser esse milagre? Ou seja, o milagre deve ser instantâneo, repentino e tem que ser, não pode ter convalescença, a pessoa não pode ficar assim, eu fui curado, mas tem que ficar agora em repouso. Não. Você tem que ter a cura instantânea e não pode ter recaída. Não pode ter recaída. Então um milagre, para ser constatado milagre mesmo, a pessoa estava doente hoje, mal para morrer. Amanhã ela está de pé e já está fazendo tudo que tem que fazer e tal. Não pode assim, eu estou fazendo um tratamento e fiquei bom. Não, tem que ser instantânea, repentina, e não pode passar por convalescença, né? E a cura não pode ter recaída. Sim. Tá bom? Quem constata isso? Médicos, né? Todo médicos que vão constatar isso, e os cardeais também, que são piores do que os médicos. Nessa história toda do processo de beatificação e canonização, você tem, o pessoal dá o apelido de advogado do diabo, mas na verdade a pessoa é uma pessoa no processo que age como promotor. Todas as provas que vão aparecendo, ele vai fazendo, não. Vai confrontando. Confrontando. Será que é isso mesmo? Será que não foi por causa disso? Será que não foi por... Então ele tenta derrubar todas as provas, faz parte do processo. Pode ser um padre e tal, mas a função dele é tentar derrubar todas as provas, para não ter nenhum problema. Se for constatado aquele milagre, ele é beatificado. Beatificado é o seguinte, o culto, né, a veneração daquele santo não pode ser para o mundo todo. Tem que ser restrito ali na sua diocese, até a igreja confirmar mais uma vez
o segundo milagre, que é para canonização. Confirmado o segundo milagre para canonização, para confirmado o segundo milagre, essa pessoa vai ser canonizada. É um processo longo, né, muito custoso, é caro, porque você tem que faz viagem, mais isso, vai, entrevista pessoas, levantar todo o dossiê, todo o documento. É muito. Tá, e aí depois desse processo, ele estava enterrado numa sepultura normal. Ele estava, no caso dele, ele foi exumado. Quando ele foi exumado, né, a exumação. Então, quando ele foi exumado, constatou-se uma das coisas, um dos sinais, né, que a igreja, é engraçado que tem, nós temos vários corpos incorruptos na igreja, interessante isso, vários corpos incorruptos, não são todos, mas constatou que o corpo dele estava incorrupto, né? Na verdade, ele tem um tratamento com silicone, mas na verdade a maior parte, porque o corpo incorrupto, ele passa por uma oxidação, mas ele não passa pela corrupção, pela putrefação, né? Tem aquelas bolhas, estouram. Não passou por isso. Fica um pouco oxidado e tal. A gente tem outros na igreja, a gente tem outros. Santa Rita de Cássia, é impressionante. Quem for a Cássia, eu tive a oportunidade de ver, né? Santa Rita, há 800 anos o corpo dela está numa urna assim também. 800 anos, o corpo dela está intacto. Ela só ficou um pouco mais escura por causa da oxidação, mas está intacto, né? No caso ali, o Carlo Acutis, ele tem um tratamento com silicone, mas é porque a pele fica mais escura, oxidada, mas o corpo dele estava incorrupto. Isso foi visto na exumação. Geralmente é feita a exumação. Isso já é um critério também que eleva? Na verdade, a igreja vê como um dos sinais também, mas não é por conta disso, porque ele tem vários santos também que não tiveram seus corpos incorruptos também, né? Então tem vários santos, né? Aí, ele mantém-se sereno, né? É muito bonito mesmo, né? Tudo que envolve o Carlo Acutis. A mãe italiana, o pai inglês, né? Ele é anglo-italiano, mas depois a família vai para Assis, mora em Assis, né, por causa dessa... E até hoje a família está em Assis, mas ele viveu muito tempo em Assis também, né? Ele gostava de Assis. Assis é uma cidade muito bonitinha, né, mas que fala muito essa questão, traz muito essa coisa de Francisco e de Clara também, é muito bonito mesmo. Então ele nasceu em Boston, Londres? Londres. Morou na Itália e depois veio para o Brasil também. Não, ele não veio ao Brasil. Não veio ao Brasil, não. Não veio ao Brasil. Não. Ele não conheceu o Brasil. São os pais. Ah, entendi. São os pais. Não, Antônia Salzano. Esqueci o nome do pai. É que o primeiro milagre veio daqui, então. Isso é interessante. O primeiro milagre foi aqui da cidade de Campo Grande. O milagre que fez ele ser beato foi aqui do Brasil. Foi aqui do Brasil. É interessante lembrar isso, né? Porque é um milagre aqui de Campo Grande, também um milagre que foi constatado, a criança não tinha condições nenhuma, foi comprovado que era... E aí quando os médicos laudaram. Isso, eles dizem o seguinte, nós não temos... O médico não fala que é milagre, ele não pode também, não é na área dele. O médico vai dizer, olha, nós não temos essa explicação científica e aquilo que existe na medicina nós não podemos explicar o porquê aconteceu essa cura, né? Essa cura que foi espontânea, que foi repentina, que foi... nós não sabemos por que isso aconteceu, né? Padre, toma uma água. Tomei a água, já acabou minha água. Eu vou botar mais água aqui. Isso mesmo. Toma uma água, ganha um fôlego, que agora a gente vai entrar. Só para recapitular, as 4 fases, então, só para finalizar, seriam... Servo de Deus, venerável, beato e santo, né? E santo. E aí passou essas 4, pro mundo inteiro agora. Pro mundo todo. Aí quando ele é santo, né? Aí ele pode ser venerado em todos os lugares do mundo. Aqui em São Paulo teve uma coisa interessante, que em São Paulo, antes dele ser canonizado, nós já tínhamos uma paróquia aqui na região de Santa Amaro, uma paróquia dedicada a São Carlos, ao Beato Carlo Acutis, mas aí tinha uma licença especial da Santa Sé para que pudesse ter fora da diocese dele uma veneração, né? Mas aí o Brasil foi o primeiro lugar a ter uma paróquia dedicada a São Carlo Acutis. Interessante que o Brasil tem uma identificação muito grande com São Carlo Acutis, né? Talvez pela juventude, mas cala profundamente o exemplo, né, modelo dele de santidade aqui no Brasil, né, pra gente.
O brasileiro, ele pega muito essa questão sim. da O Brasil fé. continua sendo ainda um dos países católicos, mais ao lado de outros países, como o México, né, que são majoritariamente católicos, né, mas o Brasil ainda é um grande país, né, católico, né, ainda. Padre, toma uma água aqui, agora a gente vai seguir nessa questão que eu acho legal a gente falar. Você trouxe, vamos esquecer agora a questão do santo Carlos Acutis, e eu queria que você falasse de um milagre, que você já chegou a presenciar. Você falou assim, eu presenciei um milagre, não precisa falar o santo. Fala assim, o milagre, ele... independente da passagem de Cristo, mas o milagre, ele existe. Sim, eu já verifiquei, já analisei dentro da minha paróquia ou fora. Na minha vida de padre, deixa eu te dizer uma coisa, eu vi muita coisa que eu digo pra você, eu não consigo explicar senão pela fé. Muita coisa mesmo. Uma doença. Não, já vi. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu vim para São Paulo, eu trabalhei no Santuário São Judas, que é um santuário que passa no Jabaquara. Sim, aqui, conheço. Aqui em São Paulo, a gente tá falando pro mundo inteiro. Pro mundo inteiro. Aqui em São Paulo tem um bairro chamado Jabaquara, que tem um santuário enorme. Santuário São Judas. E eu vi ali muita coisa que eu digo assim, olha, eu não tenho como... explicar. Você sabe que quando a gente estuda teologia, filosofia, a gente fica muito... a gente é levado a questionar demais, né? Para ficar padre, a gente tem que estudar filosofia, muita filosofia. Então a gente fica muito questionador, a gente não tem... Então tem certas coisas que a gente fala, não, é Deus aqui na minha frente. Eu vi coisas assim, coisas que me impressionaram, foi assim, eu vi na minha frente, eu era padre novo, muito novo, né? E uma mãe que chegava com 2 radiografias, eu fiquei impressionado mesmo assim. Uma radiografia ou tomografia, não lembro o que era, mas uma dava nitidamente, né, um tumor, né, na região do cérebro, né, e a outra radiografia não tinha nada. E ela me dizia, assim, chorando, porque a gente ficava atendendo a confissão, e ela invadiu a sala onde a gente estava, que eu estava dando bênção, ali perto da confissão, e ela chorava, e ela queria dizer, eu não conseguia entender, e ela falava, olha isso aqui, e ela dizia, né, isso foi uma coisa que me impressionou, como padre novo, engraçado, né, aí ela mostrava, padre, essa aqui é a radiografia do meu filho, antes de vir aqui no santuário, antes de passar, ela falou, eu passei essa radiografia no pé da imagem de São Judas e tal, e essa aqui é a radiografia que ele tirou hoje. Então, as duas. Então, uma não tinha mais. E aí, deixa eu te falar uma coisa. E nessa época eu lembro que eu fiquei muito impressionado com aquilo, porque realmente eu estava vendo 2 coisas e tal. E logo depois conversei com ela, falei, tá. Aí a próxima pessoa que veio confessar era uma médica que estava lá esperando e viu tudo aquilo, ela não falou nada. E a médica era uma neurocirurgiã. Olha que coisa. Aí eu perguntei pra ela, a senhora viu o que aconteceu ali? E me explicou. Ela falou, vi. Falei, a senhora me explica? A senhora pode me explicar? Ela falou, padre, a única coisa que a gente, como médico, diz diante de um fato desse, é que aconteceu uma cura espontânea. Eu falei, mas o que é cura espontânea? Não sei o que é cura espontânea. Então, por isso que a fé entra e fala assim, essa tal da cura espontânea é a intervenção divina. Mas você tocou num assunto muito interessante. Mas Deus, então, devia fazer milagre o tempo todo? Não. Por quê? Porque Deus não trabalha fazendo milagres. O milagre é sempre um sinal apontando para algo. Porque senão Deus resolveria todos os problemas com milagres. Não, mas o milagre, ele é geralmente extraordinário. Por quê? Porque aquilo que é possível, você faz. O impossível, Deus vai fazer. Aí ele faz o milagre. Mas tudo que é possível, você pode fazer. Então Deus gosta de trabalhar assim. É possível? Então vamos lá. Eu vou te dar força, vou te estar com você vai conseguir, né? Deus não faz pra gente. Enquanto é possível, Deus vai me ajudar, né? Deus vai estar comigo, Deus vai me dar ideia, Deus vai me dar força, Deus vai me dar inspiração, né? Mas Ele não vai fazer por mim. Aquilo que é impossível, quando chegar no impossível, aí Deus vai falar assim, ó, o negócio é comigo agora. Por isso que eu brinco com as pessoas. Brinco não, eu falo a verdade. Não adianta você rezar pedindo para Deus fazer você ganhar na loteria. Por quê? Porque não é impossível. Se você joga na loteria ou na Mega Sena, é possível você ganhar. Existe uma possibilidade. Porque já que você jogou, você pode ganhar. Então Deus não vai mexer com isso, porque não é impossível.
Porque o possível é seu, o impossível é de Deus. E a frase que fica é: a fé move montanhas. Essa é... Move. Você sabe que Jesus fala de essa coisa da fé mesmo, porque foi Jesus que falou. Jesus Sim. falou assim: se você tem fé, você diz para aquele monte, sai daí, sai, tira aquela moreira e tal, sai dali. E o monte aí a gente pode ver muita coisa, porque às vezes o monte não precisa ser só um monte geográfico, né? Tem muitos montes na vida da gente. Muitos montes na vida da gente, montes que atrapalham a gente, monte de ódio, monte de raiva, monte de orgulho, monte de ego, monte de coisas que de repente não quer que a gente... Então essas coisas são arrancadas com a fé, sim, são arrancadas com a fé, né? Então há muitos montes que não são montes geográficos que eu posso fazer transportar e tirar da minha frente a qualquer momento, né? Muito bom. Padre Juarez, qual santo que mais te inspira? Olha que interessante. Você falou de São Judas. São Judas. É ele mesmo? Isso mesmo. Eu tenho uma devoção muito grande a São Judas. E aí, não é... É o das causas injustas? O pessoal fala das causas impossíveis, mas... Impossíveis. Na verdade, o título de São Judas é das causas desesperadas. Mas a gente não é causas desesperadas. Para Deus não existe causas desesperadas. Das causas que têm esperança. Né? Por todas as coisas, todas as causas têm esperança. Mas São Judas, não é porque eu trabalhei no Santuário de São Judas. Desde criança, eu sou de Minas e eu sou da roça, né? E lá na fazenda, onde eu me criei, tinha uma capelinha de São Judas Tadeu. Olha que interessante. Uma capelinha de São Judas Tadeu. E na verdade, quando eu fiquei padre, eu fui mandado para trabalhar no Santuário São Judas Tadeu. E eu gosto muito de São Judas, porque São Judas é um apóstolo de Jesus, né? E ele faz uma pergunta para Jesus muito interessante. Ele fala: Jesus, ele vê Jesus falando tanta coisa para eles, para os apóstolos, e fala: peraí, essas coisas bonitas que você está falando para a gente, é só para a gente ou é para a gente falar para todo mundo, né? Esse ardor missionário de São Judas é muito interessante. Ele queria levar tudo aquilo que ele estava sentindo, entusiasmado com aquilo que ele via de Jesus, ele queria levar para as pessoas, né? Ele queria levar para todo mundo, né? E as pessoas ainda fazem essa semelhança de Judas com São Judas. Se faz, muito, muito interessante. A palavra Judas o nome Judas é um nome comum. Sim. Comum naquela. Tanto é que no tempo de Jesus as pessoas não tinham sobrenomes, né? Elas tinham um nome e geralmente falava ou da região da onde ela é, Maria Madalena, de Magdala, né? Judas Iscariotes, né? Iscariotes, ou falava do pai, né? Tal nome, filho de tal pessoa. Então nós temos na Bíblia 2 Judas, que é o Judas Iscariotes, que é o traidor, e o Judas Tadeu. Essa palavra Tadeu, ela significa amorável, aquele amoroso, amorável, né? Mas é uma confusão, as pessoas fazem uma confusão. Eu lembro muito bem, às vezes quando eu trabalho em São Judas, uma senhora falou para mim: que coisa, né, padre? Jesus é tão bom, né? Ele perdoou até o que Judas fez por ele, e hoje a gente tem um santuário. Eu falei: não é não. É outro Judas, né? Esse Judas não. É outro Judas. Então porque o pessoal fala Tiago, Pedro e tal. Aí Judas, não. São Judas. São Judas e o Judas traidor. Isso, É bom falar aqui no TikTok pra galera já entender, né? Olha, você fala: opa, esse Judas, né? E como você decidiu ser padre? Que você falou de Minas. Nunca tinha pensado em ser padre na minha vida. Nunca tinha pensado em ser padre na minha vida. Eu pensei em ser padre. Olha, na minha vida foi uma coisa muito maluca. Nunca fui assim, aquele católico nunca fui coroinha, era um católico medíocre, como... Não era o fervoroso. Não, porque, você fala uma coisa, você é de São Paulo, né? Sou de São Paulo. Não, quem é na cidade do interior, como é? O que é o programa do final de semana de cidade do interior? É você ir à missa. Onde você encontra, porque geralmente a missa está no centro, depois você encontra todo mundo na praça, tem cinema, antigamente tinha cinema, então você vai à missa, depois vai para a praça, depois vai para o cinema e tal, aí você encontra todo mundo. Sempre o evento ali. O evento social da semana é a missa. Então eu ia na missa porque todo mundo ia à missa, mas nunca tinha pensado em ser padre, aquela coisa toda, não. Tinha organizado a minha vida, fiz vestibular para medicina, passei em Barbacena, cidade perto de Lavras, né? Já
tinha tudo programado na minha vida, tudo prontinho. Quando vê, se você me perguntar o que aconteceu, eu não tenho como, até hoje eu não tenho como explicar o que aconteceu na minha vida. Juro que eu não tenho assim, aconteceu um fato? Não aconteceu um fato. O que me chama atenção? Me chama atenção. Eu estudava no colégio, eu estava terminando o colégio, fiz o que eu te falei, estava para começar o vestibular, para fazer o vestibular. Estudava no colégio, e sempre estudei nesse colégio, era um colégio de padres, e me chamava a atenção o diretor, Padre Sérgio Henkmeyer. E ele me mexia comigo, é engraçado. Você vê, eu não era religioso, mas mexia, aquela figura mexia comigo. A disponibilidade, a alegria dele. Alegria pelo sacerdócio, alegria pelo que fazia, alegria. Falei, meu Deus, que homem maravilhoso e disponível e tal. Aí, mais ou menos, eu falei, eu queria ser assim. Aí eu falei, mas como eu queria ser assim? Não, eu fosse ter que ser padre, não sei o quê. E aí aquilo, mas de repente, ele me inspirou e eu começo a pensar nisso. Mas aí, pelo amor de Deus, já estava tudo certo. Eu tinha feito vestibular, nem imagino. Aí quando eu falo para os meus pais, caiu uma bomba atômica em casa. Meu pai me proibiu, minha mãe me proibiu. Meu pai, eles foram peremptórios, né? Meu pai ficou um tempo sem conversar comigo. Não quis, não aceitou de maneira nenhuma. E minha mãe disse não. E foi muito horroroso isso que eu passei. Por quê? Eu sempre fui muito amigo do meu pai. A gente conversava muito. E de repente ficar sem ele conversar comigo foi muito difícil, muito difícil. Proibiu a gente falar sobre padre em casa. Eu lembro disso. Nós éramos 6 irmãos, né? Era um assunto proibido de falar sobre esse negócio de padre. E eu fiquei numa situação difícil. Porque foi quando eu deixei tudo, aquela coisa toda, e fui pro seminário sem que eles concordassem. Foi difícil. Eu não sei se hoje eu teria coragem de fazer tudo isso. E você era o irmão mais velho do meio ou o caçula? Era quase o caçula. Meu irmão caçula, eu tinha um irmão abaixo de mim, né? Nós éramos 6 e ele era o mais novo, o Adriano. Mas foi muito difícil, porque quando eu fui para entrei no seminário em Santa Catarina, então fui muito longe, lá de Minas, Santa Catarina, então foi difícil. Meus pais, então, e durante 3 anos, o tempo de formação de padre são 10 anos, durante 3 anos, meus pais eu ia em casa só no Natal, mas eles não conversavam sobre isso, não falava sobre isso, foi muito difícil. Foi 3 anos seguidos sem ignorado, assim, não conheço. A missão com a igreja é a missão com a família. Nossa senhora, eu vou te dizer uma coisa, é muito, muito difícil. Eu não sei, realmente foi uma graça sobrenatural eu ter vivido tudo isso, porque eu tinha uma ligação muito forte com a minha família, sempre tive, muito, muito, muito forte. Então romper aquilo foi muito difícil. Eu sempre digo que eu pedia muito a Nossa Senhora para que minha mãe, meu pai mudasse o pensamento e tal, e mudou. Depois de 3 anos, eles mudaram, né? Depois passou a ser, quando eu fiquei padre, passou a ser o grande orgulho da minha mãe, do meu pai, né? Foi muito, aí passou a ser realmente, meu pai, minha mãe acabaram entendendo e viu, e depois foi sempre o grande orgulho deles mesmo, né? Tanto meu pai quanto minha mãe já faleceram, né? Mas foram o grande orgulho deles, né? O fato de eu ter ficado padre. Mas vou dizer uma coisa, foi muito difícil. E eu não sei dizer, esses dias me fizeram essa pergunta, o que aconteceu? Eu não sei dizer realmente, aquela história, eu tinha proposto tudo na minha vida, estava tudo certo, eu tinha planejado na minha vida que seria assim, e de repente tudo se transformou. E qual foi a missa que impactou, assim, que você mais se emocionou? Deixa eu falar uma coisa pra você. Você sabe que uma das coisas mais impressionantes na vida da gente é quando a gente celebra a primeira missa. A primeira missa porque a gente passa 10 anos em formação. E a primeira missa, e geralmente na primeira missa a gente chama algum padre para fazer uma pregação naquele momento. E eu chamei justamente o Padre Sérgio. Esse Padre Sérgio que me inspirou. Foi muito bonito, porque ele na missa, eu falei, você me... E olha que interessante, que esse Padre Sérgio, eu fui o ano passado,
Eu fui no aniversário dele de 100 anos. 100 anos. Ele acabou falecendo logo depois, mas eu fui. Eu falei com 100 anos, eu fui no aniversário dele. É uma figura que me inspirou muito. Me inspirou. E olha que interessante, Renan. Me inspirou não tanto pelo fato de ser padre, mas pela alegria de ser padre. Olha que coisa. Pela alegria de ser padre. Tanto é que eu sempre me recordo quando eu estou muito cansado, trabalhando, eu falei, peraí, eu tenho que ser alegre, feliz em ser padre, né? Como o Padre Sérgio sempre foi, porque, né? A referência de servir. É verdade, é verdade. Mas sua mãe estava presente nessa missa? Tá. E seu pai? Meu pai. Essa tocou bastante, então. Sim, muito. Na ordenação existe um gesto, na missa, a gente é ordenado, o bispo ordena a gente, depois a gente celebra a primeira missa. Na ordenação existe um gesto, na ordenação, que é muito significativo. É assim, quando o bispo unge as mãos, porque a gente é ungido com as mãos, sim, e depois ele amarra, a gente junta as mãos e ele amarra com uma faixa e dá um nó forte. E depois ele entrega para os pais que desatam aquele nó. É como se os pais tivessem desatado aquele nó, dizendo, agora você não pertence mais a mim, mas pertence à igreja, né? E é um gesto forte, bonito, sim, né? Sim. Bonito mesmo, bonito. Mas estava assim, tanto é que em Minas, a primeira missa, eu saí da minha casa, meus pais me levaram pela rua da cidade. Cidade pequena não dá para fazer isso, né? Pela rua da cidade, e levaram até na porta da igreja e me entregaram na porta da igreja. Também um gesto de falar assim, estamos entregando aqui, tirando da casa e entregando para a igreja, para celebrar a missa. O filme de Maria relata isso. Olha, família, né? É verdade. Leva a Maria pro convento e ela fica ali. É verdade. Olha que coisa. Bem parecido. Padre, muito bem. E a questão do Papa Francisco, qual o legado que você acha que ele deixou? O Papa Francisco deixou um legado maravilhoso, sabe de quê? De mostrar essa igreja pobre, bonita, voltada para o vulnerável, para as pessoas mais necessitadas, para a pessoa. O Papa Francisco é impressionante por esse grande legado dele. Ele mostrou que uma igreja, de repente, que não é uma igreja, a igreja de Jesus Cristo não é uma igreja de pompa, não é uma igreja, mas uma igreja que vai ao encontro daquele que é excluído, daquele que está caído, daquele que foi esquecido. O Papa Francisco deixou muito claro isso. Essa é a vocação da igreja. A igreja, ela é feita e ela tem uma preferência pelo pobre. Ela tem uma preferência pelo pobre. Isso está no Evangelho. Está no Evangelho. E o Papa Francisco deixou muito claro isso, muito claro. Principalmente com as pessoas que de repente estavam... uma das últimas frases que marca é ele dizer assim, a igreja é de todos, e todos estão convidados, todos. Quando ele repetia 3, 4 vezes todos, ele dizia que ninguém podia ficar excluído da igreja. Todos estavam ali e convidados ali, né? Papa Francisco, então, foi um papa... extremamente referência dentro do papado. E vou te dizer uma coisa, foi até aquilo que eu falava no começo. Talvez essa coisa que eu te disse no começo, desse número enorme de pessoas voltando para a igreja, entusiasmada com a igreja, eu vejo muito isso por causa do Papa Francisco. Porque o Papa Francisco mostrou para as pessoas, né, essa igreja, essa face terna, bonita, amorosa, misericordiosa, né, da igreja, do evangelho. Então acho que muita gente mesmo voltando entusiasmada, muito se deve ao Papa Francisco. Padre Juarez, então, mas o Papa Francisco, ele revoluciona a igreja católica nessa questão de acolhimento, de integração. Isso. E agora o maior desafio do Papa Leão O Leão XIV, olha, você sabe que cada Papa... Porque ele vai ter um desafio agora. Cada tempo surge o Papa necessário para aquele tempo. Eu sempre digo isso. Eu lembro quando o Papa Francisco morreu, eu sempre dizia isso. Cada tempo tem a sua necessidade de um Papa. No tempo do João Paulo II, o mundo era dividido em comunismo e Ocidente e Oriente, o comunismo e capitalismo. E a figura do João Paulo II foi uma figura fundamental para que muita coisa se resolvesse. Nós tivemos na época do João Paulo II, os 3 grandes líderes mundiais, era Gorbachev, era Reagan e o João Paulo II. Eram homens que precisavam naquele momento, e o João Paulo II foi eficaz naquele momento. Depois de ver
depois de João Paulo II, você vê Bento XVI, um homem para aquele momento. Aí depois você vê agora Francisco, que era necessário que a igreja tivesse essa sacudida a partir dele. E agora eu acredito, sabe, que a gente precisa de um papa como Leão XIV. É um papa que ele é bastante comedido, né, nos seus pronunciamentos, naquilo que faz, mas um homem muito preparado como líder, né, da igreja, né, da elite. Tem muito pouco tempo para a gente falar assim, o Papa Leão tem essa cara. Ainda falo, geralmente eu digo assim, a gente começa a ver o pontificado de um papa a partir dos primeiros documentos, a partir da primeira encíclica, a gente começa a ver por onde o papa vai. Pela sua análise, então, é justamente sobre a questão de lideranças mundiais. Porque você vê essa questão da Rússia, a questão dos Estados Unidos, nós precisamos justamente, vê essa questão da França nós também. Nós precisamos de uma liderança religiosa que tenha voz diante desses líderes que nós estamos vivendo. Todo mundo sabe o que está acontecendo no China, mundo. Rússia e Estados Unidos. China, Rússia, Estados Unidos, você vê de repente o mundo indo para uma polarização novamente, né? A gente está vendo, e nós vemos um mundo que hoje não usa tanto armas, mas usa mais a tecnologia. Você vê, né? Não acredito mais em guerra com bombas e tal, mas a grande guerra vai ser na área tecnológica, né? Você citava uma das coisas, a inteligência artificial já mostrou. Sim. Vocês viram aí o que aconteceu com o DeepSeek, quando vocês viram com a IA, com o ChatGPT. Aquilo ninguém tá percebendo, mas aquilo é uma guerra assim, né? Não é mais uma guerra com armas, mas é uma guerra tecnológica, né? Então é um mundo desafiador diferente. Talvez o Papa Leão esteja tomando o pé de tudo isso aí para ele de repente posicionar a igreja justamente nessa questão de liderança. É verdade. Ô padre, então assim, dentro de todo esse contexto, tem muita coisa que ainda vai acontecer na questão do Papa Leão, que a gente só está iniciando, e a questão dos padres hoje, no geral, dentro da mídia, é externar suas dores. A gente viu que o padre Fábio de Mello novamente entrou por uma depressão, infelizmente, e o padre Marcelo Rossi também que passou e relatou. Sim, no momento. Publicou, acho que é o livro agora. Publicou um livro sobre doenças mentais, né? Doenças mentais, eu acho. Mas por que você acha isso? Eu vou te dizer uma coisa. Na verdade, o padre é um ser humano, como outro qualquer. Então, ele está suscetível a ter qualquer enfermidade, qualquer doença. A doença mental é uma coisa muito séria e é importante lembrar que a gente não pode identificar a doença mental com fraqueza, nem fraqueza moral, nem fraqueza, nada disso. Por quê? Porque é uma doença. A depressão é uma doença que tem fundo fisiológico, biológico, ou seja, por conta dos neurotransmissores. Então não é porque a pessoa tem fé ou não tem fé que ela vai ter depressão, né? Mas ele tem tanta fé e teve depressão? Não tem nada a ver. Ele teve uma descompensação nos neurotransmissores e teve a depressão. E é importante lembrar disso. Então, a doença mental, ela não é fraqueza moral. Não é fraqueza moral. Qualquer um pode estar doente. Né? O padre, o padre tem uma carga de trabalho muito grande, muito forte, né? As pessoas acham que o padre só celebra a missa, né? Não é isso. Se fosse só isso, não cansava a gente, né? Mas muito forte. O padre não tem normalmente o suporte da família. A família é muito importante. A família que eu digo é o seguinte, a família que dá, que é o refrigério de alguém. Então o padre não tem isso. Então, o padre geralmente, ele é solitário. Ele é solitário por quê? Porque pela vocação que ele escolheu, a solidão vai acompanhá-lo. Por isso, ele precisa sim do apoio das pessoas, ele precisa do amor da comunidade, ele precisa do carinho, ele precisa da compreensão, precisa muito disso. Mas a gente vê uma coisa, e você tocou num assunto muito interessante, porque toca em outra coisa. Nós vemos e tivemos em alguns momentos, né, até suicídios de padre. Isso deve ser tocado. Mas por que o padre suicidou? Porque ele não tinha tanta fé? Não. Porque ele passou por uma enfermidade, né? Uma depressão leva ao suicídio. E aí a gente teve que levantar algumas questões. Primeiro,
nós padres precisamos ser mais unidos, mais amigos, precisamos. E eu perceber que um padre amigo meu tem alguma coisa, eu preciso estar com ele. É meu irmão no sacerdócio. Então nós precisamos ser mais, né? De repente a gente só encontra para reunião. Sempre, a gente tem um monte de reunião. Mas peraí, reunião é reunião. Né? Então nós precisamos começar a pensar nisso, né? Precisamos começar a pensar que de repente eu preciso ser irmão verdadeiro do padre que está ali do lado da minha paróquia, e a gente precisa colocar e tomar consciência de que de repente o padre precisa da minha amizade, precisa do meu carinho, precisa. Não só a comunidade que tem que fazer isso, né? E perceber, sabe, quando o outro não está bem, perceber, ajudá-lo de repente, a procurar ajuda. Porque doença mental precisa de ajuda médica. Ajuda médica. Precisa de remédio, às vezes. Precisa de acompanhamento psicológico e acompanhamento psiquiátrico, né? E o padre, desde quando o mundo é mundo, ele recebe uma carga muito grande de... É um psicólogo. Então ele fica sabendo de tudo que acontece ali na comunidade. Muito, muito, né? E aí esses relatos também mexem com o psicológico do padre? Então, eu passo muito tempo atendendo confissões. E ninguém vai confessar e ninguém vai conversar com o padre para contar coisa boa. Só vai contar coisa ruim, né? É um esforço que a gente precisa fazer. É o seguinte: eu preciso, naquele momento, celebrar o sacramento e me desligar daquele momento. Eu não posso trazer aquilo para mim, porque isso pode me prejudicar, assim como o psicólogo faz, né? Ele não pode fazer, mas é uma carga muito grande de trabalho. É uma carga muito grande de trabalho. E quando a gente... E essa coisa do trabalho, de estar muito tempo, né, só no trabalho, isso pode levar a pessoa a um burnout, a uma coisa. Então, é importante que os padres, né, possam falar, olha, eu trabalho aqui nesse tempo, depois eu vou ter o meu lazer, vou ter um momento de descanso, precisa disso, né? Mas vocês estão fazendo isso, padre? Olha... Você faz atividade? Tá treinando? Faz musculação? Faço 3 vezes por semana. Que horas? Quase 10 horas da noite, porque é o único horário que eu tenho. Mas faço. Mas vai pra academia? Vou pra academia e pra mim é uma higiene, terapia ali. Uma terapia. E eu vou pra academia como terapia mesmo. E faz cardio também? Eu tenho ódio de fazer cardio. Eu também não gosto cardio. Não, mas não faz um pouquinho, mas tem que fazer, Me falaram que não precisa fazer, então... E alimentação? Alimentação, por exemplo, no meu caso, a minha alimentação é maravilhosa, porque eu que cozinho pra mim, eu que faço tudo pra mim. O pão que eu faço é o pão que eu como é o pão que eu faço mesmo, fermentação natural. Ai, tá me dando cãibra. Aqui a minha comida é quase tudo integral, e eu como bem mesmo. Eu não como quase nada industrializado, você acredita? Como nada industrializado, porque eu cozinho muito bem mesmo, e as minhas comidas são muito boas. Eu não consigo comer fora. Vou para o restaurante comer, não consigo, porque eu cozinho bem demais. Então né? Tem que marcar uns treinos com outros padres. Tem que marcar, mas verdade. E vai pra um show, relaxar, vai ver uma peça de teatro às vezes? Eu gosto muito, você fala, vou assim, mas eu gosto muito de ler, eu sou aficionado por ler, e gosto muito de série. Eu gosto muito de série, assisto demais. Você assistiu aquela série Evil? Não. Qual é? Qual que é? É do padre lá do Vaticano, que ele fica investigando mitos e fantasmas. Não, mas não chama Evil, né? É uma série mexicana? Tem uma série Não, é americana essa. Depois eu vou indicar. Porque tem uma série mexicana também é a mesma coisa, que o padre vai fazer as coisas de possessão. Isso, é isso daí. É interessante. Essa Evil, que chama? Não vou ver. Então. Evil. Evil em inglês. Evil. Você assistiu essa daí? Não assisti não. Assista, você vai gostar. Essa é boa, você vai gostar aqui, ó. Essa daí, ó. Não vi não, uai. Pode assistir. Paramount, eu tô assinando agora. Tá caro, mas tô assinando. Essa é boa. Gente, essa eu não assisti não. Pode assistir, essa é muito boa. Tem quantas temporadas? Tem, acho que 3 temporadas, 3 ou 4. Muito bom, sim. E qual uma que você indicaria, que você gosta? De série? Ou filme? Eu gosto... Não, filme... Deixa eu te falar um dos filmes mais bonitos que eu assisti ultimamente foi Sinners. Você assistiu Sinners? Não. Sinners, você assistiu Sinners? Sinners é bom demais. Muito bom. Sinners é um filme muito bom.
o blues, o jazz, aquela coisa com negócio de diabo, aquela coisa toda, não sei o quê. Muito bom. Eu assisti. Pecadores, né? Os Pecadores. Sinners, mas eu gosto muito de série porcaria também, que eu gosto de fantasmas que vai na Prime, na Paramount também. E você assistiu Conclave? Assisti Conclave. O que você achou? Gostei do filme, eu gostei plasticamente, o filme é perfeito, bonito, tal. Mas aquelas coisas aquelas picuinhas, aquilo não existe. Eu sempre lembro, eu falei muitas vezes daquele filme, aquelas coisas, aqueles conchavos, aquilo é mais... Também tinha que ter aquilo, senão o filme ficar sem graça. É Sinners, é isso aí, ó. É isso aí. Michael B. Jordan. Eu assisti. Eu gosto de filme de terror, viu, padre? Eu também gosto. Tem um filme de terror muito bom que me falaram, chama Together. Filme... Já marca que eu vou assistir. Together. Vê aí, Together é um filme muito bom mesmo. E nessa... Conclave. E nessa linha que você passou de estudando 10 anos e tudo mais, você já presenciou algum exorcismo? Eu sei que padres são várias linhas. Sim, não, deixa eu falar uma coisa. É bom falar sobre exorcismo pelo seguinte: a maioria, o exorcismo na igreja, ele é um... Together. Together. É isso aí. The best one. Tá vendo? Melhor filme. Tá vendo? Olha lá. Muito bom. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Essa menina é rápida demais, hein? Tá doido? Aqui a produção é rápida. Tá louco? Aqui a produção é rápida, padre. Vamos lá. Exorcismo, a igreja leva muito a sério o exorcismo. O exorcismo não é uma coisa que se faz todo momento, e o diabo não tá toda hora dando show, espetáculo para todo mundo, não. Muito bem. Quando é que é feito o exorcismo? O exorcismo só pode ser feito com a anuência do bispo. Geralmente o bispo designa na diocese um padre para ser exorcista. Se ele não tem um padre para ser exorcista, o bispo precisa dar uma licença para o padre realizar o rito do exorcismo. O rito do exorcismo é um rito que se segue, né? Normalmente o padre exorcista é escolhido pelo bispo como um padre que tenha pelo menos conhecimento de psicologia e de psiquiatria, porque 99,999% dos casos que a pessoa fala que é possessão diabólica, não é. É algum tormento, é algum problema psiquiátrico, às vezes alguma coisa de culpa, né? Então não é. Então o padre tem que saber que está diante dele se é exorcismo, se não é exorcismo, para ele também não ficar alimentando ali daquela pessoa. Constatado uma vez que é realmente uma possessão diabólica, a gente tem poucos exorcismos que foram feitos, né? Aí se faz o rito do exorcismo, que é um rito que você segue. Eu tenho, na paróquia eu tenho o rito do exorcismo lá, nunca fiz exorcismo também, mas já presenciei muitas pessoas dizendo que estavam endemoniadas. E não estavam endemoniadas, não estava, presenciei. Fica até cômico às vezes, eu já uma vez chegaram carregando uma pessoa, uma senhora que estava, e ela bastante forte e tal, e ela falava com voz grossa, aquela coisa, todo mundo ficou com medo, estava lá na igreja, todo mundo ficou com medo e tal, e eu falei para ela, falei assim, olha, falei pro pessoal, eu posso atender ela na frente de vocês? Todo mundo falou, pode. Pode. E aí? Aí entrei e comecei a conversar com ela, comecei a tem uma técnica que os psicólogos chamam rapport, né? Sim, o rapport. Rapport, né? Então foi deixando ela à vontade ali. À vontade, a gente vai entrando. E de repente eu vi que era uma pessoa que tinha muitos problemas, né? Muitos traumas que trazia e tal. O que eu fiz? Eu não sou psicólogo, encaminhei para o psicólogo para que ele pudesse cuidar dela, né? Então, na verdade, porque se você, de repente, se eu entrasse no jogo dela e dissesse coisa, e pegasse água, aí o negócio virava um carnaval danado, e naquela coisa. Tem que saber analisar ali, né, padre? Porque, então, você tem que saber. Então, por isso que a igreja é muito, leva muito a sério, porque você não pode mexer de forma leviana com a consciência da pessoa, não pode. Então, o exorcismo, ele deve ser feito somente por pessoa, como diz, com a anuência do bispo e por pessoa que realmente entenda, né?
Se você vê essa coisa de pessoa com aquela coisa, não acredita que isso não é... Chama pra uma conversa, vamos conversar. E também, muita coisa que você vê na televisão, aquilo é encenação. Ô padre, e essa carreira de músico, você deu uma paradinha? Eu não quero saber mais disso não, pelo amor de Deus, deixa eu falar uma coisa pra você. Já aposentou. Eu gravei 7 CDs, fui indicado pro Grammy Latino. Olha aí, ó. Fui indicado pro Grammy Latino. 2007, acho que 2007 fui indicado pro Grammy Latino, né? 2007, não sei mais. Melhor álbum de música cristã. Deixa eu te falar uma coisa. Eu viajei, deixa eu falar uma coisa pra você, Renato. Acho que mais de 700 cidades fazendo show. Ô, louco. Vou te falar não fala mais em aeroporto comigo que eu quase morro, né? Eu viajei o Brasil inteiro. Nordeste eu fui quase, mas no norte do Brasil eu acho que eu fui em tudo quanto é lugar. Em cidades na Amazonas, eu acho que eu fui em quase tudo. Cidade ribeirinha, fiz show até na Serra Pelada, você acredita? É muita coisa. Mas andei. E deixa eu te falar uma coisa, juro que eu não sei como que esses artistas aguentam. Não, juro, de verdade, eu não sei como que eles aguentam essa vida. Porque vida excomungada essa de fazer show. Pelo amor de Deus. Olha, você chega no aeroporto. Chega no aeroporto. Aí chegou no aeroporto. Aí o show fica 300, 400 quilômetros depois. Aí você anda mais... Chega lá. Eu já cheguei, deixa eu te falar uma coisa. Eu já cheguei pra fazer show, tipo assim... depois de andar quase 10 horas na estrada, o carro parou atrás do palco, eu subi trocando roupa e entrei pra cantar. A banda, aquela coisa. Já fiz show desse jeito. Eu atrás do palco, trocando de roupa, botando colarinho, botando coisa assim. A banda fazendo... A introdução ali. Eu termino o show... Já corre pro aeroporto. Eu tinha que voltar porque de manhã eu tinha que estar aqui por causa que eu tinha programa na Rede Vida, né? Eu faço 2 programas na Rede Vida, programa na Vida, tinha que estar para fazer o programa na Rede Vida, tinha que ir depois a paróquia, não tem jeito, aí eu tinha que estar Era uma loucura. Era uma loucura. Aí, deixa eu te falar uma coisa, chegou uma hora, e depois é o seguinte, eu fui, eu sempre fiz questão de, nos shows, eu não saía feito aqueles artistas snob, não. Eu gostava de ficar com todo mundo. Então, servindo. Eu demorava acolher todo mundo. Depois no show do que depois no coisa. Aí, eu te falo, chegou uma hora, juro, eu não aguentei mais. Não aguentei. Ou eu faço uma coisa ou eu faço outra, não tem jeito. E aí eu parei, parei porque realmente, eu vou dizer uma coisa, eu acho esse pessoal que faz show são uns heróis, porque eu vou te dizer uma coisa, até hoje, eu te falar, quando eu vou em aeroporto, escuto aquele barulhinho de aeroporto, de coisa de aeroporto, eu falei, meu Deus, porque eu ficava assim, e geralmente eu fazia assim, marcava, os shows marcava a partir de quinta-feira, assim, para não atrapalhar tanto os programas durante a semana. E eu não era o pároco ainda da paróquia, né? Eu tô falando fora do microfone. Eu não era o pároco da paróquia, né? O pároco é o que coordena tudo. Quando o Dom Odilo me fez pároco, eu falei, agora é a hora, agora eu não quero mais. Mas até hoje, deixa eu falar uma coisa, até hoje eu recebo. Eu não posso falar também mal, não, porque foi gostoso. Cantou com o Bruno Marrom. Cantei pro Papa. Cantei pro Papa lá em Copacabana. Cantei pro Papa em Copacabana. Não, eu fiz muita coisa. Teve momentos bonitos, Mas já tava caminhando pro burnout. Já tava. E eu cantei assim, é gostoso, porque você chega num lugar, né? Você chega num lugar, aí você vê aquele pessoal que ficou esperando você um tempão lá. Putz, aí, nossa, e era aquele, eles esperaram pra fazer, aí você canta e tal. Então é gostoso sim. Mas humanamente era muito complicado. Eu acho que se eu fosse fazer show, dava certo, mas eu não aguentava. Chegar de madrugada aqui em São Paulo, correr pra paróquia e fazer missa, e depois atender a confissão, depois fazer programa, aí chegou uma hora, eu não aguentei. Até hoje eu recebo proposta pra fazer show, muitas propostas pra fazer show. Aí eu tenho até uma cartinha que eu escrevo pra pessoa dizendo que não faço mais show e tal. E tá tranquilo. Mas
Tem hora que me bate, eu falo, nossa, quando fala o nome de uma cidade, putz, você foi nessa cidade, olha, aconteceu isso, não sei o quê. Ah, já fui lá. Então é interessante isso, interessante. Bate uma pequena saudade. Bate. Do aeroporto, de estar lá. Nossa senhora, e eu morro de medo de avião, sabia? Morro de medo de avião. Uma vez eu fui fazer um show em Breves é na Ilha do Marajó. Nossa. Aí, nós chegamos com a banda, chegamos em Belém, e aí tinha ir pra Breves ou você vai de barco, mas o show era logo à noite, né? Ou você vai de avião. 6 aviõezinhos pequenos pra ir a banda. Um avião foi só levando equipamento. Eu falei, meu Deus, a gente passando em cima da floresta amazônica. Eu falei, se cair aqui, putz, não vai ter nada. Ninguém nem vai achar. O avião nem tinha GPS, não tinha nada. E avião, falei, e aquele aviãozinho pequenininho. Falei, meu Foi rezando. Não foi. Olha, eu vou te falar uma coisa. Do começo até pousar. Aí eu, no show, eu só ficava pensando. Aí a volta. Vou ter que voltar. Aí falou, não, se tivesse pra estar lá, se fosse fácil. Padre, olha, eu vou falar o seguinte. Eu quero voltar um dia pra gente conversar mais. A gente vai encerrar aqui o TikTok. Mas já vou deixar o convite. Espero que você tenha gostado. Gostei muito. Pra fazer. É verdade, vocês são muito gentis, educados, muito bom mesmo. E tudo muito bonito, né? Obrigado, Padre. Bom. E pra gente se comunicar com o nosso público aqui do TikTok. Tá bom. Vai sempre uma honra. Moça, muito obrigado. Eu que agradeço de coração. Galera do TikTok ficou até o final. Por favor, inscreva-se no canal, compartilhe com a família, não é, Padre? Verdade. E se quiser encontrar o Padre, é só seguir. Eu tenho um canal no YouTube, né? Que eu dou um curso bíblico no canal do YouTube. Que legal. É @Padre Juarez. Padre Juarez, né? No Instagram também é Padre Juarez, no Facebook é Padre Juarez, todo mundo é Padre Juarez. Mas o curso bíblico que eu faço é um curso muito interessante, que eu leio a Bíblia com a pessoa e leio um capítulo por dia, a proposta é ler a Bíblia toda. Leio o capítulo, explico detalhadamente a parte arqueológica, geográfica, a parte hermenêutica, exegética, tudo isso. E aí você faz essa caminhada comigo. E aí também tem a questão do Instagram também. Do Instagram, @Padre Juarez também, que eu faço também. @Padre Juarez, que eu tô no Instagram lá e também todo dia eu tenho uma live pela manhã às 10 e pouco, né? Também pelo Instagram, pelo YouTube, por tudo isso. Pra fortalecer a fé das pessoas. Isso mesmo. É isso aí, Padre. Obrigado mais uma vez de coração, viu? Família TikTok, mais uma vez eu quero agradecer. Compartilhe com a família. Amanhã estamos no Spotify. E também quem quiser escutar a música do Padre no Spotify, tá lá. Spotify, tá lá. Padre Juarez. Padre Juarez. São 7 CDs que estão lá, tem lá. Pode escutar lá. Pra louvar e fortalecer a fé. É verdade, é isso mesmo. É isso aí. Um abraço, até a próxima, galera. Valeu, tamo junto. Salva de palmas.